Olá, amados amigos e amigas em Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Além do Véu. É uma alegria incomensurável começar mais um estudo bíblico profundo com vocês. Para quem está aí para estudar, né? Meu nome é Leonardo e este é um espaço dedicado a crescermos juntos na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. E para você que vai assistir, seja muito bem-vindo de volta. Sua presença é uma bênção e nos motiva a continuar, trazendo conteúdos relevantes e edificantes para o seu e o meu crescimento espiritual. Hoje mergulharemos no estudo da 70ª semana de Daniel e a tribulação, Este canal ele é dedicado a explorar as profecias das Escrituras com clareza e profundidade, sempre baseado em uma análise contextual e histórica, E por que assistir este vídeo até o final e estudar o assunto? Bom, entender a 70ª semana de Daniel e a tribulação é essencial para decifrarmos os eventos finais previstos na Bíblia. Este vídeo, esse estudo, revelará como essas profecias se conectam ao Apocalipse, explicando seu impacto no futuro da humanidade e de Israel. Então, se você deseja compreender os sinais dos tempos e a esperança cristã diante do caos, este conteúdo ele é indispensável. Então, eu indico vocês a continuar a assistir esse vídeo até o final. Muito bem, então vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 24 até o versículo 27. 70 semanas de anos sobre Israel e Jerusalém para realizar 6 coisas. Versículo 24 a 27. Então vamos ao versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Então, versículo 25, mas antes, o início do primeiro período de 7 semanas para restaurar Jerusalém depois do cativeiro, seguido do segundo período de 62 semanas da reconstrução de Jerusalém à crucificação do Messias, um período de 483 anos. Neemias 2, João 19, versículo 30 e 31, são versículos alternativos. Versículo 25 e 26. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E, depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Então determinadas assolações. O terceiro período de uma semana em que o tal anticristo fará uma aliança com Israel e a quebrará até a consumação na segunda vinda do Messias. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 19, versículo 21. Mateus 24, versículo 15 a 31, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Palavra do Eterno. Então, dados que fundamentam a discussão. Vamos lá. As 70 semanas de Daniel representam 490
anos proféticos divididos em 3 períodos, sendo a última semana 7 anos, conhecida como 70ª semana. Essa profecia, ela está intrinsecamente ligada ao livro do Apocalipse, especialmente aos juízos da tribulação. Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 19, que inicia-se a grande tribulação. Vejam bem, apenas 69 semanas, ou 483 anos, se cumpriram até a crucificação de Jesus. A última semana, que é 7 anos, permanece como um marco futuro, associado ao governo do tal anticristo e a ápice da rebelião humana. Então, a expressão 70 semanas refere-se literalmente a 70 setes de anos, conforme a contagem profética estabelecida nas Escrituras. Caso se tratasse de dias, o texto deixaria claro, como em Daniel, capítulo 10, versículo 3, onde a distinção temporal é especificada. A visão concedida a Daniel, em resposta à sua oração por Jerusalém, por Israel, que está em Daniel capítulo 9, versículo 1 a 23, não se relaciona a dias, mas a anos, conforme ele mesmo reconhece ao buscar entendimento nas profecias de Jeremias sobre os 70 anos de exílio, Daniel capítulo 9, versículo 2. Então, a última dessas semanas proféticas, que é o Daniel capítulo 9, versículo 27, ela é dividida em 2 etapas de 3 anos e meio cada. Um padrão corroborado por múltiplas passagens bíblicas, como Daniel capítulo 7, versículo 25, capítulo 2, versículo 7, Apocalipse capítulo 11, versículo 2 a 3, capítulo 12, versículo 6, capítulo 12, versículo 14, capítulo 13, versículo 5, onde esse período total de 70 setes equivale a 490 anos designados exclusivamente para o teu povo, Israel, e para onde? Para a tua cidade, que é Jerusalém. Conforme destacado na oração de Daniel, capítulo 6, versículo 10, capítulo 9, versículo 1 a 23. Esses anos são determinados ou separados na cronologia divina com um propósito específico: cumprir os desígnios de Deus para a restauração espiritual e nacional de Israel, desde a reconstrução de Jerusalém até o estabelecimento definitivo da justiça eterna. Então, 6 acontecimentos devem realizar-se durante esses 490 anos concernentes a Israel e a Jerusalém, com 6 objetivos. Então, aqui estão os resumos, tá, de cada um dos tópicos. 6. Para cessar a transgressão. Este tópico fala sobre o fim da rebelião de Israel contra Deus. A palavra hebraica pacha descreve essa transgressão como uma revolta contra a autoridade divina. A lei foi dada a Israel por causa dessa transgressão, servindo como um guia até a vinda de Jesus. No entanto, Israel rejeitou o Messias, rejeitou Jesus e perdeu o favor de Deus como nação. A profecia bíblica indica que essa rebelião de Israel cessará somente na segunda vinda de Jesus, quando a nação será restaurada e as impiedades serão afastadas. Aquele versículo, pode uma nação nascer um só dia? É aqui. 2. Para dar fim aos pecados. Este ponto aborda a vasta quantidade de pecados cometidos por Israel ao longo de sua história, desde o início da nação até o retorno de Jesus. A profecia declara que o fim dos pecados para Israel ocorrerá no final da tribulação. Após esse período, Israel viverá em obediência a Deus de forma contínua e perpétua.
3. Para expiar, ou seja, pagar o preço da iniquidade. Este tópico trata da expiação da iniquidade usando a palavra hebraica avon, que significa perversidade. A Bíblia afirma que o preço pela iniquidade foi pago por Jesus Cristo na cruz, abrangendo o mundo inteiro. Só que Israel, como nação, ainda não se apropriou totalmente dos benefícios dessa expiação. Essa apropriação ocorrerá somente na segunda vinda de Cristo. 4. Para trazer a justiça eterna. Este ponto descreve o resultado final quando a transgressão e os pecados de Israel tiverem fim e a expiação for absorvida pela nação. Nesse tempo, nesse período, a justiça eterna será estabelecida e guiará Israel. Não é esse Israel que está aí. Este período será caracterizado por retidão e paz sob o governo de Deus. 5. Para selar a visão e a profecia. Este tópico refere-se ao cumprimento completo das profecias relacionadas a Israel e Jerusalém. A expressão selar a visão e a profecia significa que as profecias se concretizarão e não haverá mais necessidade de profetas para guiar ou repreender Israel. Após o cumprimento dessas profecias, todos conhecerão a Deus diretamente. 6 e último, para ungir o Santíssimo. Este último tópico fala sobre a purificação do Santíssimo, que se refere ao templo e à cidade de Jerusalém. Essa purificação ocorrerá após a abominação da desolação e sacrilégio cometido pelos gentios. Vejam bem. Além disso, desses sacrilégios, da abominação da desolação, este ponto também se refere ao estabelecimento e à consagração do templo milenar, que ele descerá, conforme está em Ezequiel e Zacarias. O Santíssimo, neste contexto, não se refere a uma pessoa, mas sim ao local sagrado que será restaurado e também purificado. 490 anos, uma estrutura em 3 partes. A primeira parte, o primeiro período, 7 setes ou 49 anos. Este período inicial de 49 anos marca o tempo para a reconstrução de Jerusalém, incluindo suas muralhas, ruas, em tempos angustiosos. A contagem de 490 anos começa com a ordem para restaurar Jerusalém. Embora tenham existido 3 decretos de restauração, o terceiro decreto, que é o de Artaxerxes, que autorizou Neemias a reconstruir Jerusalém, ele é o ponto de partida mais preciso para a profecia. Então Neemias concluiu a restauração das muralhas em 52 dias. E os 49 anos foram cumpridos por volta de 452 a.C., após este terceiro decreto. Então, este período foi marcado por dificuldades e oposição durante a reconstrução. O segundo período, 62 setes, ou 434 anos. 434 anos começou imediatamente após os primeiros 49 anos e continuou até o Messias ser crucificado, até Jesus ser crucificado. Somando-se aos 49 anos iniciais, totalizam-se 483 anos, ou 69 das 70 semanas profetizadas, desde o terceiro decreto até a crucificação de Jesus. Então, a crucificação de Jesus encerrou este segundo período, deixando uma semana de anos, 7 anos.
ainda a ser cumprida no futuro, relacionado a Israel e a Jerusalém. Israel. Terceiro período, 7 anos, 70ª semana de Daniel. Neste período de 7 anos, também conhecido como 70ª semana de Daniel, como eu já disse, ele vai ocorrer no futuro, mais à frente. Então, muito bem. Após a crucificação do Messias, que é o fim da 69ª semana, Deus interrompeu o trato com Israel como nação, resultando na sua dispersão e na destruição de Jerusalém. Então a 70ª semana será cumprida quando Israel for parcialmente reunido e restabelecido como nação em Jerusalém. Este período de 7 anos não é bem a palavra que eu queria usar, mas vou utilizá-la. Coincidirá com um pacto entre o tal anticristo e Israel e será marcado pelos eventos da tribulação, conforme detalhado no livro do Apocalipse. A era da igreja ocorre no intervalo, presta atenção, a era da igreja ocorre no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. E a 70ª semana se cumprirá após o arrebatamento da igreja, culminando no segundo advento de Jesus e no cumprimento das profecias finais, nas profecias finais relacionadas a Israel. A igreja não tem nada a ver com isso, a igreja é arrebatada. A tribulação, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 21. O período e a extensão da tribulação. Então vamos lá, o primeiro tópico aqui, o período e a extensão da tribulação. Vejam bem, os eventos tribulacionais começarão a impactar Israel mesmo antes do início formal da 70ª semana. O intervalo exato de tempo que antecede este início, ele é incerto, mas é claro que com a ascensão desse tal anticristo, no princípio da semana, Israel já estará enfrentando a opressão da prostituta e dos 10 reinos da Roma restaurada. Estes reinos permanecerão sob o domínio da prostituta até o ponto central da semana. Emergindo de um desses 10 reinos, esse tal anticristo, ele estabelecerá um pacto de 7 anos com Israel, oferecendo uma proteção que assegurará sua continuidade enquanto nação. Daniel capítulo 9, versículo 27. Contudo, os judeus resistirão à influência da prostituta, especialmente quando ela retomar seu poder sobre as nações do mundo antigo, não é o Brasil, Estados Unidos, né? Do mundo antigo, e perseguir aqueles que considera hereges, repetindo padrões do passado. Essa recusa deflagrará uma perseguição generalizada contra os judeus, que se tornará odiado por todas as nações, durante um período chamado de o princípio das dores. Este será um tempo em que o tal anticristo ele estará empenhado em consolidar seu domínio sobre essas nações, como está em Mateus 24, versículo 4 a 12, reconhecendo a necessidade de apoio financeiro e influência moral dos judeus para alcançar seus objetivos de dominação. Então esse tal anticristo, ele firmará uma aliança com eles, com duração de quê? 7 anos. Portanto, a tribulação em sua totalidade corresponderá à 70ª semana, Daniel capítulo 9, versículo 27. E seu término coincidirá com a manifestação do segundo advento, Mateus 24, versículo 29 e 31. 2. As divisões da tribulação. Dentro dessas 7, haverá 2 divisões.
A tribulação, a 70ª semana de Daniel, é dividida em dois períodos distintos. Primeira divisão, pequena tribulação, primeiros 3 anos e meio, né? Esta fase inicial da tribulação é considerada menos intensa e é chamada de pequena tribulação. Durante o período, Israel recebe uma certa proteção desse tal anticristo. A perseguição a Israel, que já existirá, virá de outras fontes que não a desse tal anticristo. Essa primeira metade da tribulação, ela corresponde ao cumprimento dos eventos descritos em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 21, que incluem os juízos do 6º selo e das 6 primeiras trombetas, indicando um tempo de aflição. A segunda divisão, a grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio. Essa segunda metade da 70ª semana é conhecida como grande tribulação, devido à intensidade e, consequentemente, à intensificação da perseguição a Israel. Neste ponto, esse tal anticristo, que antes protegia Israel, ele quebra a aliança e se torna o principal perseguidor de Israel. E essa tentativa de aniquilar Israel desencadeia os juízos das 7 taças durante os últimos 3 anos e meio. Esta fase final da tribulação corresponde ao cumprimento de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 21. Livros como Daniel, Jeremias e Apocalipse Jesus também descreve este período como o mais tenebroso, o mais terrível da história de Israel e da terra, um tempo de sofrimento sem precedentes. 3. O objetivo da tribulação. A tribulação possui múltiplos propósitos divinos, todos interligados para a restauração e redenção de Israel e para o estabelecimento final do reino de Deus na terra. Não tem nada a ver para a igreja, gente. Porque esse pessoal fica falando que a igreja passa pela grande tribulação, não tem nada a ver. Esse pessoal é desocupado, né? Não tem o que fazer, fica criando essas besteiras. Um bando de desocupado. Então vamos lá. Os propósitos. O primeiro propósito são 8. O primeiro, refinar Israel para o cumprimento das alianças. Ou seja, a tribulação visa purificar a nação de Israel, restaurando-a a uma condição de justiça e fé. Este processo de refinamento ele é essencial para que Deus possa, então, cumprir as promessas e alianças eternas que fez com os patriarcas de Israel. 2. Remover os rebeldes de Israel. Um dos objetivos da tribulação é separar os verdadeiros crentes, né? Os verdadeiros dos rebeldes e descrentes dentro de Israel. Então este processo de separação refinará o remanescente fiel da nação. 3. Conduzir Israel à nova aliança. A tribulação ela serve como um chamado intenso de Deus a Israel, buscando atraí-los para um compromisso renovado com ele através da nova aliança. Este período de sofrimento tem o propósito de preparar o coração de Israel para receber e abraçar essa nova aliança. 4. Julgar e disciplinar Israel por rejeitar Jesus. A tribulação é também um tempo de juízo e disciplina sobre Israel por sua rejeição histórica a Jesus. Este julgamento, ele tem o propósito redentor de levar Israel a reconhecer e aceitar Jesus como Messias em sua segunda vinda. A igreja não xinga Jesus. Xinga.
Não, é Israel, judeus. Certo? 5. Executar juízo sobre as nações opressoras de Israel. Então a tribulação não se limita a Israel. Ela também inclui o julgamento de Deus sobre as nações que perseguiram e oprimiram Israel no decorrer da história. Este juízo vindicará Israel e demonstrará a justiça eterna. 6. Levar Israel ao arrependimento pleno. Através do sofrimento da tribulação, Deus busca conduzir Israel a um arrependimento completo e sincero. Este arrependimento nacional, ele é um pré-requisito, vamos dizer dessa forma, um pré-requisito para a restauração e bênção final de Israel. 7. Dar cumprimento às profecias bíblicas. Ou seja, a tribulação ele é o período designado para o cumprimento de diversas profecias cruciais encontradas em Apocalipse e em Daniel, bem como também nos Evangelhos, especialmente em Mateus 24. Né? 8. Forçar Israel a buscar refúgio e clamar a Deus. Essa intensa perseguição durante a tribulação forçará muitos israelitas a fugirem para regiões desérticas, como Edom e Moabe. Este exílio forçado tem o propósito de levá-los a um ponto de desespero, onde eles se voltarão para Deus em busca de ajuda e de salvação. O caráter da tribulação. A tribulação ela é caracterizada como a manifestação da ira de Deus sobre a humanidade, em resposta a uma maldade e corrupção que ultrapassarão os níveis observados nos tempos de Noé e Ló. A humanidade se mostrará resistente à verdade, como já está ocorrendo hoje, a ponto, naquele período, de Deus entregá-la à grande ilusão desse tal anticristo, levando muitos à condenação por acreditarem em mentiras, como é hoje, acredita nas mentiras da mídia, né? Enfim, né? Nas distrações. Mesmo sob o peso dos juízos divinos, a humanidade persistirá em desafiar Deus, demonstrando uma rebelião e maldade extremas durante o confronto final entre Deus e o diabo pelo domínio da terra. Este período será marcado por uma luta intensa e sem precedentes. Agora sim, por que a tribulação não abrangerá o mundo todo? Porque também é amplamente dito isso por aí, que vai ser no mundo todo. E não vai ser no mundo todo. Esse anticristo não tem tempo para dominar o mundo. Outros tentaram e não conseguiram. Tantos tentaram aí. Então, por que não abrangerá o mundo inteiro? Essa ideia, né, tão propalada por aí, que a tribulação será um evento global, não encontra respaldo na Bíblia. Muito pelo contrário. A Bíblia indica que o governo desse tal anticristo, ele será restrito aos 10 reinos que emergirão do antigo Império Romano, que é o que está acontecendo na Europa agora. A maioria dos juízos divinos, como os das trombetas e taças, afetará apenas uma parte da terra, ou se concentrará nos seguidores da besta e no seu reino. Embora a extensão total de alguns flagelos, como gafanhotos, demoníacos e a ira de Satanás, não seja explicitamente limitada. Não seja explicitamente limitada. Ela pode ocorrer. O sexto toque de trombeta, por exemplo, causa a morte de quê? De 1/3 da humanidade. Então é crucial entender que a tribulação, especialmente a 70ª semana de Daniel, foca-se nas angústias do povo de Deus, em particular aos judeus, e diz respeito
primariamente a Israel e a Jerusalém. Então a angústia de Jacó ressalta que o sofrimento principal está centrado em Israel. Então, o que fazer agora? O que eu recomendo que vocês possam fazer? Né? Leiam Daniel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 6 ou capítulo 19. Inscrevam-se no canal para não perder a série completa sobre escatologia. Esse aqui já é o 4º vídeo. Compartilhe este vídeo com quem busca entender o plano divino para os últimos dias. Né? Então, para concluir, a 70ª semana de Daniel não é um enigma profético, mas sim um alerta solene e uma promessa de redenção. Né? Enquanto aguardamos o cumprimento final dessas palavras, que nós possamos viver em vigilância e esperança. É o meu conselho. Então nos vemos no próximo vídeo, onde exploraremos o arrebatamento. Paz a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.